Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Estou de volta aqui com mais vídeos da UERJ, agora que a prova foi adiada para maio. Eu ainda não sei para que câmera eu falo, tá complicado isso ainda. Uma hora eu me acostumo. Agora que a prova foi adiada para maio, vai ter uma prova só, né? Então nós vamos continuar com nossos vídeos de resolução das provas da UERJ. Essa daqui é a prova de 2015/2016, né, que é chamada de UERJ 2016, mas que é a prova que foi aplicada em 2015 com o ingresso para 2016. Beleza? Então eu boto 2015/2016. O ano que ela foi aplicada e o ano que quem passou ingressou. Eu sumi aí desde dezembro porque, tanto com as questões do dia, daqui, do Instagram e tudo mais, porque eu precisava de um tempinho para organizar algumas coisas. Pensei em voltar em janeiro, mas acabou que em janeiro eu fiquei doente, peguei uma infecção intestinal aí braba e fiquei minhas férias todas em casa, se bem que eu também não tinha pra onde sair porque a gente está em pandemia, né? Mas vamos que vamos. Os recadinhos básicos aí, aqui já tá os 2 exames de qualificação, os recadinhos básicos aí se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas ou indicado por alguém. Você que já é inscrito, verifica se sua inscrição ainda está intacta, né? Verifica se o YouTube magicamente não te desinscreveu do canal, né? Como ele tem feito com muitos outros canais, inclusive com o meu já fez algumas vezes. Assiste até o final, beleza? Isso é importantíssimo, tanto para você quanto para mim. Deixa o like, beleza? Compartilha aí para poder me ajudar. Dá essa chance aí, me ajuda a fazer o canal crescer. E ativa as notificações aí para você receber futuras notificações, futuros vídeos, que agora a gente vai voltar com tudo, o canal vai bombar. Beleza? Então, vamos que vamos aqui, começando aí pelo primeiro exame de qualificação, questão 34, que é a primeira questão de física. O número de bactérias em uma cultura cresce de modo análogo ao deslocamento de uma partícula em movimento uniformemente acelerado, ou seja, com velocidade inicial nula. Né? Se ele cresce de modo análogo a uma partícula em movimento uniformemente acelerado, então a analogia aqui que o número de bactérias tem com o deslocamento. Então a equação da posição, ΔS é igual a V0T mais AT² sobre 2, tendo em vista que ele já me fala aqui que a velocidade inicial é zero. Então isso aqui morre já de cara. Beleza? Admita um experimento no qual foi medido o crescimento do número de bactérias em um meio adequado de cultura durante um determinado período de tempo. Ao fim das primeiras 4 horas do experimento, o número de bactérias era igual a 8 vezes 10 elevado à quinta. Como o número de bactérias é análogo ao deslocamento, então o deslocamento aqui é 8 vezes 10 à quinta. Isso é igual à aceleração. Isso foi ao fim de 4 horas, então vai ser 4 elevado ao quadrado dividido por 2. Tá? Lembrando que isso é ao fim de 4 horas. Após a primeira hora, a taxa de crescimento dessa amostra em número de bactérias por hora foi igual a... Olha só, a aceleração que eu encontro aqui, como ele está em movimento uniformemente acelerado, a aceleração aqui é constante. Então, eu vou calcular a aceleração aqui usando as 4 horas, beleza? Porém, depois eu vou usar uma única hora, porque ele quer após a primeira hora. Tá certo? Então, vamos lá. 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 2, 8. Então, eu tenho 8 vezes 10 elevado à quinta igual a 8 vezes A. 8 com 8 morreu. A é igual a 10 elevado à quinta. E aí a gente vem a taxa de crescimento dessa amostra em número de bactérias por hora, que ele está pedindo aqui a velocidade final. Então, V, vovô ainda tenta, né? V igual a V0 mais A vezes T. Como ele já me deu no enunciado, V0 morreu, não existe. Perfeito? Então,
eu tenho aqui que V é igual a A, que vale 10 à quinta, isso ao fim da primeira hora. Então, vezes 1. V é igual a 10 elevado à quinta. A alternativa correta aqui é a letra A. Molezinha, algumas coisas que você teria que tomar cuidado por conta da interpretação, tá? Mas, fora isso, nada de absurdo. Vamos para a próxima. Tá aqui a próxima questão, é a questão 36. Uma rede elétrica fornece tensão eficaz de 100 volts a uma sala com 3 lâmpadas, L1, L2 e L3. Considere as informações da tabela a seguir. Ele está me dando aqui a tabela com a primeira coluna contendo as 3 lâmpadas, a segunda coluna o tipo de lâmpada, né? L1 e L2 são lâmpadas do tipo incandescente, L3 do tipo fluorescente, e as características elétricas nominais estão aqui na terceira coluna, enquanto L1 tem tensão nominal 200 volts, né? E potência dissipada de 120 watts, L2 e L3 têm tensões nominais de 100 volts cada e potências dissipadas de 60 watts para L2 e 20 watts para L3. Perfeito. As 3 lâmpadas associadas em paralelo, toma cuidado com isso aqui, presta atenção nisso aqui que a gente vai ter que trabalhar no esquema em paralelo. Então a gente não vai poder trabalhar com 200 volts ali em L1, a gente vai ter que trabalhar com 100, porque em paralelo a tensão é constante. Permanecem acesas durante 10 horas, sendo E1, E2 e E3 as energias consumidas, respectivamente, por L1, L2 e L3. Bacana. A relação entre essas energias pode ser expressa como... Vamos lá. Olha só, galera. Vamos calcular a potência dissipada em L1. Então, vamos lá. Potência dissipada, tá? Potência dissipada em L1. Perfeito? Em L1, a gente sabe que potência dissipada, P igual ao quadrado sobre R, né? Não, a potência dissipada eu já tenho. O que eu quero é a resistência. Estou viajando. Eu ia calcular a potência que eu já tenho. Eu quero aqui a resistência. Resistência elétrica em L1. Resistência elétrica de L1. A gente usa a equação da potência dissipada. P igual ao quadrado sobre R. Certo? Inverte aqui. Eu tenho que R é igual ao quadrado sobre P. Né? E aí, vindo para cá, vamos trazer para cá, a gente sabe que R, então, vai ser... O U vale... eu vou trabalhar com 200, beleza? O U vale 200. Depois eu volto para 100. O 200 é ao quadrado. Vamos botar 200 vezes 200 dividido por 120. Que aí, ó, cancela aqui. Simplifica 20 com 12. Né? Divide ambos por 4. Eu tenho 200. 20 por 4, 5. 12 por 4, 3. 2 vezes 5, 10. Então eu tenho 1000, que é, vamos botar 10 ao cubo, dividido por 3. Isso aqui em ohms. Beleza? Então, agora sim. Potência dissipada em L1. Né? Por que eu vou fazer agora a potência dissipada? Pô, tu já não disse que a potência dissipada você já tem? Sim, eu tenho a potência dissipada em L1, L2 e L3. Mas a potência dissipada que a tabela me dá aqui em L1 é usando a tensão de 200 volts. Como eles são ligados em paralelo, eu tenho que usar a tensão de 100 volts. Eu não posso usar a tensão de 200 volts. Mas usando a tensão de 100 volts ou de 200 volts, a resistência elétrica de L1 não muda. Então, P1 é igual a U ao quadrado, que é 100 ao quadrado, que a gente já pode
botar aqui em notação, né? 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado, tudo isso vai me dar 10 elevado à quarta. Dividido por 10 ao cubo sobre 3. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui eu tenho divisão de potência de mesma base. Repete a base, que é o 10, subtrai os expoentes. 4 menos 3, 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 3, 30. Então, a potência dissipada em L1, quando eu uso tensão de 100 volts, é 30 watts. Agora, se a gente for analisar aqui, a potência dissipada em L2 é 60 watts. Aqui eu não preciso nem fazer, é só reescrever. Potência dissipada em L3, 20 watts. A gente, botando numa ordem aqui, eu sei que P2 é a maior, seguido de P1, seguido de P3. Mas e as energias? Olha só. Potência não é energia sobre tempo? Então, potência e energia são diretamente proporcionais. Logo, deixa eu reescrever isso aqui, né? Logo, eu tenho que E2 é maior que E1, que é maior que E3. Aqui, E2 maior que E1, maior que E3. Perfeito. Beleza? Está aqui a questão 36, letra C. Vamos dar uma olhadinha agora na próxima questão, que é a questão 38. Que maravilha. Vamos ver aqui. No solo da floresta amazônica são encontradas partículas ricas em fósforo. E será que trazidas pelos ventos com velocidade constante de 0,1 metro segundo a menos 1, desde o deserto do Saara. Metro segundo a menos 1, eles só mexeram aqui na unidade de medida, mas é metro por segundo, tá? Só subiram o S, e aí muda o expoente. Admita que uma das partículas contenha 2% em massa de fósforo, o que equivale a 1,2 vezes 10 elevado a 15 átomos desse elemento químico. Vou precisar da tabela periódica. A energia cinética de uma dessas partículas em joules, ao ser trazida pelos ventos, equivale a... Vamos lá. Vamos primeiro destacar algumas coisas aqui. Deixa eu mudar de cor. 2% em numeral vale 0,02 ou 2 vezes 10 elevado a menos 2. Aqui a questão está me dizendo que uma das partículas contém 2% em massa de fósforo e isso vale a 1,2 vezes 10 elevado a 15 unidades de átomos desse elemento químico. Então eu posso dizer aqui que 1,2 vezes 10 elevado a 15 é o equivalente a 2%, que é 2 vezes 10 elevado a menos 2, vezes x, de massa do fósforo. Né? Como eu estou falando de átomos, então 6 vezes 10 elevado a 23, constante de Avogadro, né, já que eu estou falando de átomos, vale... Agora que é a questão, eu preciso da tabela periódica para saber a massa do fósforo. Galera, só um momentinho, eu vou pausar aqui rapidinho para buscar uma tabela periódica aqui na internet rapidinho para ver a massa do fósforo. Né? Isso é uma questão simples, porque toda prova vai botar lá a tabela periódica no final na última página da prova, e aí você vai poder consultar, só que eu não esperava por isso, não estou com a tabela periódica aqui. Então, pera aí. É isso aí, pessoal. Voltei e consegui olhar aqui na tabela periódica que eu peguei aqui no Google aqui. A massa do fósforo é aproximadamente 31 gramas, tá? Então é com essa massa que a gente vai trabalhar. Então a gente vai fazer uma regra de 3 aqui. Fazer uma regrinha de 3 aqui. Aonde eu tenho 6
vezes 2 vai dar 12, né? 10 elevado a 23 vezes 10 elevado a menos 2 vai dar 10 elevado a menos 1. Vai dar 10 elevado a 21, que eu posso botar como 1,2 vezes 10 elevado a 22. Isso vezes x. Igual, aí a gente tem aqui 31 vezes 1,2 vai dar aqui 3,72, perfeito, vezes 10 elevado a 16, já botando na regra. 3,72 vezes 10 elevado a 16. Então, tem aqui esse camarada que está multiplicando, joga para cá, dividindo. Então, eu tenho que x é igual a 3,72 dividido por 1,2 vai dar aproximadamente 3, né? 3,1, 3, vamos botar aqui 3,1 aproximadamente, né? Divisão de potências de mesma base vezes 10 elevado a menos 9, né? Lembrando que permanece sinal do maior. Isso aqui já, tá? Eu já estou colocando em quilograma, já estou pensando aqui na ideia já em quilograma, beleza? E aí a questão me pede a energia cinética. Agora é só jogar na equação, a gente já tem a massa, energia cinética, né? mv² dividido por 2, perfeito? Minha vaquinha tem 2 chifres, 2 tetas, equação da energia cinética. Você tem aqui a massa que é 3,1 vezes 10 elevado a menos 9 e a velocidade, que era a velocidade que ele me deu, 0,1. 0,1 é 10 elevado a menos 1. Vou botar em notação, já que a gente já está trabalhando a massa em notação também. 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Então, eu tenho 3,1 dividido por 2 vai me dar 1,5. Né? Tem aqui 1,55, né? Se eu botar mais décimos aqui, mais valores aqui depois da vírgula. 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado vai dar 10 elevado a menos 2. Menos 2 com menos 9, menos 11. Então, a alternativa aqui, isso aqui em joules. A alternativa aqui, galera, letra B, né? Moleza também, não é difícil, né? Eu só tive que dar uma pausa aqui para pesquisar a massa do fósforo, porque isso você não é obrigado a gravar, então você não vai ter isso na cabeça. Algumas a gente até tem de cabeça, portanto, usar o elemento. Não é o caso do fósforo, né? Então, é uma dificuldade que vocês não vão ter, porque vocês vão ter a tabela periódica lá na hora da prova para vocês, todinha para vocês. E a próxima questão é a sequência, né? A questão já 39. E a gente tem o seguinte: uma barca para transportar automóveis entre as margens do rio, quando vazia, tem volume igual a 100 metros cúbicos e massa igual a 4 vezes 10 elevado à quarta em quilos. Nossa, 40 toneladas. Considere que todos os automóveis transportados tenham a mesma massa, de 1,5 vezes 10 elevado ao cubo em quilos. E que a densidade da água seja 1.000 kg por metro cúbico. Né? Tá 1.000, vamos botar 10 ao cubo. 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. Ele quer saber o número máximo de automóveis que podem ser simultaneamente transportados pela barca. Perfeito, então vamos lá. Eu tenho aqui, vamos botar aqui. Eu tenho a barca aqui, né? Vou pegar aqui, você tem a barca aqui. Essa barca vai transformar um número X de automóveis que eu não sei quanto vale, que a questão está me pedindo, é justamente isso que a questão me pede. Então vamos analisar aqui as forças que estão agindo sobre esse camarada aqui. Primeiro, eu tenho o peso disso tudo aqui, beleza? Segundo, tem um empuxo. Então, essa aqui é uma questão de hidrostática, beleza?
Princípio de Arquimedes, que é um tipo de questão que não é muito comum cair na UERJ não, tá, galera? Eu vou deixar avisado para vocês. Não é um tipo de questão muito comum de ser cobrado na UERJ, não. Mas vamos que vamos. Olha só, deixa eu mudar a cor aqui. Vou pegar um marronzinho aqui. Vamos lá. Né? Como isso aqui está em equilíbrio estático, beleza? Então, a resultante aqui é zero, peso é igual ao empuxo. Só que o peso é o peso da barca toda, né? E a barca tem carros. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a massa, que eu vou chamar de emisão, a massa da barca, vezes a gravidade, mais, que eu vou chamar aqui N, vezes Mzinho, que é a massa dos carros, vezes a gravidade. Por que N vezes Mzinho? Mzinho é a massa de cada carro, e cada carro tem a mesma massa. Beleza? Todos os carros têm a mesma massa. Essa massa eu chamei de Mzinho. Como eu não tenho um carro só e eu não sei quantos carros eu tenho, esse número N de carros. Beleza? Isso vai ser igual a dVg. Então, eu tenho a massa emisão, que é 4 vezes 10 a quarta, vezes 10, que é a gravidade, mais N vezes a massa de cada carro, que é 1,5 vezes 10 ao cubo, vezes a gravidade, que vale 10, né? Igual, eu tenho aqui a densidade, que é 10 ao cubo, o volume da barca, que é 10 ao quadrado, né? 100 metros cúbicos, 10 ao quadrado, vezes G, que vale 10. Então, isso aqui está muito fácil de se resolver, né, galera? 10 à quarta com 10 elevado a uma potência, eu tenho 10 à quinta. Então, aqui vai me dar 4 vezes 10 à quinta, 1,5 vezes 10 ao cubo, vezes 10, né? 10 ao cubo vezes 10 vai me dar aqui 10 elevado à quarta. Então, eu tenho aqui mais 1,5 vezes 10 elevado à quarta vezes n, igual, aí eu tenho aqui 10 ao cubo com 10 ao quadrado, 10 à quinta, com 10 elevado a uma potência, 10 à sexta. Está aqui 10 à sexta. Perfeito? Pega esse camarada aqui que está somando, joga ele para cá, subtraindo. Né? Que aí a gente tem o seguinte aqui. Eu tenho 1,5 vezes 10 elevado à quarta vezes n é igual, aí eu tenho 10 à sexta, né? Que é 1 vezes 10 à sexta, ou que eu posso botar como 10 vezes 10 à quinta, mais, né? A gente tem aqui isso aqui vai me dar 4 vezes 10 à quinta, né? Dá pra gente fazer um negócio bacana aqui. Ao invés de botar 10 vezes 10 à quinta, deixa esse 10 à sexta aqui mesmo. Deixa o 10 à sexta aqui mesmo. E esse 4 vezes 10 à quinta, a gente transforma aqui em 0,4 vezes 10 à sexta. Isso aqui é uma soma, então as potências de 10 tem que estar no mesmo expoente. 1 vezes menos, né? Aqui é menos. Eu botei mais com certo, aqui é menos. 1 menos 0,4, né? Vai dar 0,6. 0,6 vezes 10 à sexta, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 à quinta, né? Ou, para facilitar, tira um pouquinho da regra, 60 vezes 10 à quarta. E aqui eu tenho n. Esse 1,5 vezes 10 à quarta está multiplicando, joga para cá dividindo. Joguei como 10 à quarta, né? Eu tenho aqui 60 vezes 10 à quarta dividido por 1,5 vezes 10 à quarta. 10 à quarta com 10 à quarta morreu. Beleza? Então eu tenho n aqui.
que é a mesma coisa que 60 dividido por 1,5. Eu tiro a vírgula daqui e jogo um zero aqui. Ou seja, eu tenho n é igual a 600 dividido por 15. 60 por 15 dá 4. Então, eu tenho aqui um total de 40 carros. A alternativa correta aqui, letra B. São manobras que são importantes para que a gente possa fazer. Beleza, galera? Então, tomem cuidado com isso. Essas manobras sempre nos facilitam. Tá? Vamos dar uma olhada na questão 40. Eu não sei se é a última, mas vamos dar uma olhadinha nela. Tá? Aceleradores de partículas são ambientes onde as partículas eletricamente carregadas são mantidas em movimento, como as cargas elétricas em um condutor. No Laboratório Europeu de Física de Partículas, chamado de CERN, está localizado o mais potente acelerador em operação no mundo. Considere as seguintes informações para compreender o seu funcionamento. Vamos lá. Isso aqui tem muita informação pelo que eu estou vendo. Os prótons são acelerados em grupos de cerca de 3.000 pacotes, que constituem o feixe do acelerador. Esses pacotes são mantidos em movimento no interior ao longo de um anel de cerca de 30 km de comprimento. Vamos botar isso aqui tudo já no sistema internacional, em notação científica. Né? É um ΔS aqui, são 30 km, ou seja, são 30.000 metros. 30.000 é 3 vezes 10 a quarta. Isso aqui em metros. Ou eu posso botar 30 vezes 10 ao cubo. Vai depender da questão, dependendo da conta, para facilitar, a gente joga 30 vezes 10 ao cubo. Mas vamos ler até o final. Cada pacote contém aproximadamente 10 elevado a 11 prótons, que se deslocam com velocidades próximas à velocidade da luz no vácuo. Beleza, peraí. Eu tenho 3.000 pacotes. Isso aqui, se eu botar em notação científica, são em pacotes 3 vezes 10 elevado ao cubo. E cada pacote desse tem 10 elevado a 11. Então, o número de prótons total que eu tenho aqui, 3 vezes 10 elevado ao cubo, vezes 10 elevado a 11. Né? Logo, 3 vezes 10 elevado a 14 prótons, né, no total. 14 prótons aqui no total. A carga do próton vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Essa aqui é a carga elementar, né? Que lá quando você vai calcular Q igual a N vezes E, você usa esse aqui lá no valor de E. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, caso você esteja falando do elétron. E a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Nessas condições, o feixe de CERN equivale a uma corrente elétrica em amperes da ordem de grandeza de... Então, vamos lá. Como eu sempre digo para os meus alunos, a ordem de grandeza ela pode ser trabalhada em qualquer questão. Aqui eu vou calcular a corrente elétrica e vou tirar a ordem de grandeza disso. Tá? Então, fiquem cientes disso. Corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica, né, é igual a carga dividido pelo intervalo de tempo. Só que ele não me deu a carga, mas ele me deu o número de prótons e me deu a carga elementar. E a gente sabe que Q é igual a N vezes E. E ele não me deu o intervalo de tempo, mas ele me deu a velocidade da luz no vácuo e o ΔS. E a gente precisa lembrar que é o seguinte, V não é ΔS sobre ΔT? Então, se eu inverter aqui a ordem, eu tenho que ΔT é ΔS sobre V. Pronto, já posso substituir tudo que eu tenho aqui. N vezes E no lugar da carga e aqui embaixo ΔS sobre V no lugar do ΔT. Multiplicação, uma divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aí agora beleza, é só a gente jogar os valores. O N é o número total de prótons, né? Está aqui 3 vezes 10 elevado a 14. O E, 1,6
vezes 10 elevado a menos 19, né? O V, 3 vezes 10 elevado a oitava. Deixa eu melhorar esse escrito aqui de 10 elevado a menos 19, porque isso aqui ficou igual a minha cara. Agora melhorou. E o ΔT, o ΔS, que eu botei ΔT aqui, é ΔS. Ele me deu aqui que é 3 vezes 10 elevado à quarta. Então tá aqui. 3 vezes 10 à quarta. Agora vamos cancelar o que dá para cancelar, né? Olha só. 3 com 3 morreu. Beleza? Aqui, divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. 10 elevado a 8 menos 4 vai dar 10 elevado à quarta. Aqui. Beleza? 3 vezes 6, 18 vai 1. 3 vezes 1, 3. Né? Com 1, eu tenho 4. Então aqui vai me dar 4,8. E ali eu tenho de multiplicação, né, de potência de mesma base. 14 menos 19 vai dar menos 5. Né? Menos 5. E aqui eu tenho 10 elevado à quarta. Mais uma multiplicação de potência de mesma base. Menos 5 mais 4, menos 1. Então, consertando tudo que eu tenho aqui, eu tenho 4,8, né, vezes 10 elevado a menos 1. Beleza? E aí, a questão me pediu a ordem de grandeza. A gente precisa lembrar o seguinte. Uma vez que você colocou um número em notação científica, você vai avaliar se esse valor aqui ele é maior ou menor que 3,16. Nesse caso aqui, 4,8 é maior. Se for maior, você tem que somar uma unidade no expoente. Se for menor, você mantém o expoente do jeito que está. Como é maior, soma 1 aqui. Isso vai dar 10 elevado a 0. Essa daqui é a ordem de grandeza. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. Perfeito? Então, a gente teve que essa sim não é uma questão difícil, mas é uma questão trabalhosa pelo simples fato de ter muitas informações. Beleza? Então, vamos seguir para a próxima questão, que ainda não foi a última. Essa aqui, vamos lá, essa daqui parece que teve bastante questão. Então, vamos avançar aqui. Olha só, em um pêndulo, um fio de massa desprezível sustenta uma pequena esfera magnetizada de massa igual a 0,01 kg. Tá, beleza. Vou botar aqui 0,01, 10 elevado a menos 2. Vamos deixar aqui já em notação científica separada. O sistema encontra-se em estado de equilíbrio com o fio de sustentação em uma direção perpendicular ao solo. Um ímã, ao ser aproximado do sistema, exerce uma força horizontal sobre a esfera e o pêndulo alcança um novo estado de equilíbrio com o fio de sustentação formando um ângulo de 45 graus com a direção inicial. Perfeito. Então, o que eu tinha? Vamos destacar isso aqui. O que eu tinha aqui? Eu tinha um pêndulo inicialmente nesse posicionamento aqui. Vamos lá, vamos distribuir já as forças que a gente tem aqui. Eu tenho aqui a força de tração, né? E tenho aqui a força peso. Beleza. Depois, a própria questão me diz que um ímã foi aproximado dele, desse pêndulo, e aí fez ele formar com a direção inicial um ângulo de 45 graus. Está aqui o ímã, né? Como ele não me diz nada, vamos deixar dessa forma aqui. E aí, o que eu tenho aqui? Aqui, a gente vai ter aqui a força de tração. A gente vai ter aqui a força peso. Beleza? E a gente tem aqui uma força de, que eu vou chamar de força F, que foi a força de atração, né, entre o pêndulo e o ímã. Deixa eu botar de outra cor aqui para... Não, vou deixar essa cor aqui mesmo. Mudar a cor vai me fazer levar mais tempo.
eu tenho esse aqui. Então, com esse aqui eu formo um triângulo retângulo de 45 graus, onde eu tenho peso, onde eu tenho tração, onde eu tenho a força F, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Isso aqui está horrível. Não é? O que a gente pode fazer aqui nesse processo? Se eu usar o seno, eu tenho que seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ser F sobre T. Perfeito? Se eu usar cosseno, eu tenho que cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vai ser P sobre T. E eu nem sei o que a questão está me pedindo. Vamos lá. Vou continuar lendo. Admitindo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a magnitude dessa força em newtons, o ângulo é 45. Então, em ambos os casos, seno e cosseno são iguais, né? Raiz de 2 sobre 2. Então, o seno aqui, que é a raiz de 2 sobre 2, vai ser F, né? Beleza? F sobre T. Perfeito. E aí eu tenho raiz de 2 sobre 2, certo? Então, aqui vai me dar 10 elevado a menos 2, beleza? 10 elevado a menos 2, raiz de 2. Que é, no caso aqui, não tem como resolver isso aqui não. Vou ter que encontrar a tração aqui. Vamos lá, aqui é raiz de 2 sobre 2. A massa é 10 elevado a menos 2, né? Então, vai ser 10 elevado a menos 2 vezes 10, é massa vezes gravidade, segundo a lei de Newton. 10 elevado a menos 1. Isso aqui, né, sobre T. Multiplica a cruzada aqui, né? Eu tenho T igual a 2 vezes 10 elevado a menos 1 sobre raiz de 2. Então, eu multiplico aqui o raiz de 2 em cima e embaixo. Beleza? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, vai dar raiz de 4, que é 2. Então, eu tenho aqui T é igual a 2 vezes 10 a menos 1, raiz de 2, dividido por 2 aqui embaixo. Cancela aqui. Tração está aqui, ó. Isso aqui em newtons. 10 elevado a menos 1, raiz de 2. Então, é esse valor que eu vou colocar aqui embaixo. 10 elevado a menos 1, raiz de 2, que antes eu não tinha na tração. Que eu vou pegar ele, que está dividindo, e vou trazer para cá, multiplicando. E aí eu tenho 10 elevado a menos 1. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que vai dar 2. Perfeito? Então, eu tenho aqui F. Beleza? Então, eu tenho aqui F é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 1, dividido por 2. Simplifica aqui. F vale 10 elevado a menos 1 newtons. 10 elevado a menos 1, está aqui a letra A. 0,1. Perfeito? Está aí, né, mais uma questãozinha. Essas duas últimas foram um pouco mais trabalhosas do que as anteriores. E essa foi a última finalmente, né, do primeiro exame de qualificação. Vamos agora pro segundo exame de qualificação. Bacana, essa daqui foi a última questão. Eu espero que vocês não tenham tido dificuldade alguma, beleza? Para trabalhar, para entender essas questões aqui. E vamos que vamos, tá? Vamos dar uma olhada agora na questão 32. Em um experimento que recebeu seu nome, James Joule determinou o equivalente mecânico do calor, uma caloria igual a 4,2 joules. Para isso, ele utilizou um dispositivo em que um conjunto de palhetas giram imersas em água no interior de um recipiente. Considere um dispositivo igual a esse
no qual a energia cinética das paletas em movimento, totalmente convertida em calor, provoca uma variação de 2 graus Celsius em 100 gramas de água. Beleza, já está me dando Δθ, já está me dando a massa em gramas. Essa quantidade de calor corresponde à variação da energia cinética em um corpo de massa igual a 10 kg, ao cair em queda livre de uma determinada altura. Essa altura em metros corresponde a... Então é o seguinte, primeiro, vamos calcular essa quantidade de calor que ele está me dando aqui, porque ela vai ser igual à variação da energia. Beleza? Então, vamos lá. Se está variando a temperatura, a quantidade de calor sensível, mc Δθ. Beleza? Então, vezes 4,2, porque ele está me dando a temperatura em graus Celsius. A massa em gramas, como é água, o calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius, eu estaria achando essa quantidade de calor em calorias. Para trabalhar a energia, eu tenho que converter para joule, então eu já multiplico por 4,2. Ok? Então eu tenho aqui 100 gramas vezes 1 vezes 2 vezes 4,2. 4,2 vezes 2 vai dar 8,4. 100 vezes 1 vai dar 100. Eu tenho 100 vezes 8,4. Tira um zero daqui, tira uma vírgula daqui, vai dar 840 joules. Achei a quantidade de calor convertida em energia. Beleza? Então vamos lá. Durante a queda, essa energia, essa quantidade de calor, que corresponde a uma variação de energia de um corpo que tem 10 kg de massa, à medida que ele vai caindo, ele vai perdendo altura e ganhando velocidade. Então está havendo aí uma transformação, né? Uma conservação de energia mecânica aí. Né? Então a energia mecânica no ponto mais alto, que é a energia potencial gravitacional, vai ser igual à energia mecânica no ponto mais baixo, que é a energia cinética, que corresponde ao valor, né, de 840 joules, já que a questão me fala que é igual. Energia potencial gravitacional é mgh. A questão quer saber o valor dessa altura aqui, de que altura ele caiu. Né? Então, isso aqui é igual a 840. A massa é 10 vezes a gravidade, que é 10, molezinha. Dividido por V igual a 840. Tira um zero daqui com um zero daqui, tira um zero daqui, bota uma vírgula aqui. Eu tenho que H é 8,4 metros. Alternativa C. Primeira questão do segundo exame de qualificação. Tranquilo, eu acredito que esse exame de qualificação tem menos. A próxima questão é a questão 35. Eu acredito que ele tenha menos questões do que o outro. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Considere um patinador X que colide elasticamente com a parede P de uma sala. Beleza, questão de colisões. É um tipo de questão raro também de cair no exame de qualificação, mas vamos lá. Os diagramas abaixo mostram segmentos orientados indicando as possíveis forças que agem no patinador e na parede durante e após a colisão. Então, a primeira coluna aqui é o diagrama dos segmentos orientados, beleza. Segunda coluna, durante a colisão. Terceira coluna, após a colisão. Note que o segmento nulo indica uma força nula, que no caso aqui seria o segmento 4, por exemplo. Seria o segmento 4 durante a colisão, o segmento 1 após a colisão, os dois sendo como nulo. Mas tem outros casos aqui, o segmento 3 durante a colisão, eu tenho aqui P nulo. E após a colisão também. Beleza? Supondo ser desprezível qualquer atrito, o diagrama que melhor representa essas forças é designado por... Vamos lá, galera. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela, que isso daqui dá para a gente responder na maciota. Durante a colisão, a gente precisa entender que as forças têm a mesma direção, mesmo modo, sentidos opostos. Terceira lei de Newton. Tá? Após a colisão, você não tem forças atuando. Beleza? Vamos lá. Colisão, você tem 3 tipos de colisões.
perfeitamente elástica, parcialmente elástica, inelástica, né? Vamos considerar perfeitamente elástica duas bolinhas de gude. Uma em repouso, a outra em movimento. Acontece a colisão, né? Você tem forças atuando durante essa colisão, né? Que tem a mesma direção, mesmo módulo, mesma intensidade, né? Porém, os sentidos são opostos. Beleza? E aí, um para, o outro se movimenta. O que estava em movimento para, o que estava parado se movimenta. Houve uma transferência completa de energia. Beleza? Colisão perfeitamente elástica. Na colisão parcialmente elástica, a transferência de energia é parcial, né? Mas ainda assim, após a colisão, você não tem a ação de forças. Você está livre das forças. E na inelástica, quando os dois corpos, duas bolinhas de gude, após uma colisão, começam a caminhar grudadas uma na outra, né? Então, você continua após a colisão não tendo a atuação de forças. Então, vamos analisar aqui. A gente já vê de cara que é a primeira aqui, né? Por quê? Após a colisão, ó, essa daqui está fazendo uma força nesse sentido em P. P, por sua vez, faz mesma direção e de mesma intensidade uma força em sentido contrário. Ok, coisa que não se repete nas outras. A 4 tu já descarta, porque está dizendo que não tem atuação de forças durante a colisão, né? Então essa daqui está correta, essa daqui está errada, essa aqui está errada. Essa daqui tu já descarta ela toda. Após a colisão você não tem forças, que é justamente o que está mostrando aqui. Aqui está errado, aqui está errado. Então a alternativa correta aqui é a letra A. Beleza? É o primeiro diagrama que mostra que durante a colisão as forças têm o mesmo módulo, ou seja, a mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. Após a colisão você não tem forças atuando. Beleza? A próxima questão. Qual vai ser a questão? Qual vai ser a questão? Vai ser a questão aqui 37. Bacana. Ela está me dando uma equação aqui, né? Vamos lá. Para descrever o comportamento dos gases ideais em função do volume V, da pressão P e da temperatura T, podem ser utilizadas as seguintes equações. Já está me dando a equação, né? Equação de Clapeyron, TV igual a nRT, né? Por você nunca rezei tanto. Equação de Boltzmann, TV igual a nKT, certo? Onde você tem aqui N número de mols, Nzão número de moléculas, né? Não é a mesma coisa, tá? R constante geral dos gases perfeitos, beleza? E o K constante de Boltzmann, né? Stephen Boltzmann, né? Basta lembrar desse camarada aqui. De acordo com essas equações, a razão R sobre K. Então o que a gente precisa aqui? Isolar o R desse lado, isolar o K desse lado. Vamos lá. Aqui eu tenho PV igual a nRT. Pego o N e o T que estão multiplicando com R e jogam para o outro lado dividindo. Você vai ter R igual a PV sobre Nzinho T. Vou chamar de Nzinho. Tá aqui. Isolei o R. E aqui você tem PV igual a Nzão K vezes T. Pego o Nzão vezes K, que estão multiplicando, vezes T, que estão multiplicando K, e joga para o outro lado dividindo. Você tem K igual a PV dividido por Nzão vezes T. E aí ele me pediu aqui R sobre K. Quem é R? Já vamos fazer a primeira pelo inverso da segunda logo para não perder tempo. R é PV sobre Nzinho T vezes o inverso da segunda, Nzão T sobre PV. Que você vai cancelar uma penca de coisas aqui. PV T. Perfeito. Me restou o que aqui? Me restou o Nzão aqui, Nzinho aqui. Beleza? E aí vamos pensar no seguinte. Nzinho é o número de mols, né? Nzão é o número de moléculas, ou seja, é 6 vezes 10 elevado a 23 vezes o número de mols. Então, eu tenho aqui 6
vezes 10 elevado a 23 vezes o número de mols, que corresponde ao número de moléculas. E aqui eu só tenho o número de mols. Então, ó, esse aqui morreu. Logo, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23, não, que é aqui a alternativa, já ia marcar C, a alternativa D. Perfeito? Você tem aqui a questão 37, que parece assustadora, porém não é. E aí você já vai direto já também para a questão 38, que diz o seguinte: admita duas amostras de substâncias distintas com a mesma capacidade térmica, ou seja, que sofrem a mesma variação de temperatura ao receberem a mesma quantidade de calor. A diferença entre suas massas é igual a 100 gramas e a razão entre seus calores específicos é igual a 6,5. A massa da amostra mais leve em gramas corresponde a, vamos lá, ele quer a massa da amostra mais leve. Olha só, C é igual a MC, né? Calor específico C1 é igual a M1, beleza? Capacidade térmica C1 é igual a M1 C1 e capacidade térmica 2, Czão 2 é igual a M1 M2 Czinho 2, beleza? E aí vamos entender o seguinte, eles têm a mesma capacidade térmica, logo Czão 1 é igual a Czão 2, perfeito? Isso implica em M1 Czinho 1, já posso chamar de M1 C1, já que eu não vou usar mais Czão, é igual a M2 C2, perfeito? Tranquilo? E aí a gente pode fazer o seguinte, eu posso dar uma melhorada nisso aqui da seguinte forma. Pego o C1 que está multiplicando, vamos isolar um deles pelo menos, e boto aqui, fazendo com que M1 seja M2 C2 sobre C1, certo? Que aí a questão me diz que a razão entre seus calores específicos é igual a 6 sobre 5, 6 quintos, né? Se a razão entre seus calores específicos é igual a 6 quintos, a gente já pode jogar isso aqui na brincadeira, certo? A gente já pode tacar essa brincadeirinha aqui para poder iniciar a questão, porque eu poderia dizer que M2 é 6 quintos, M1 é 6 quintos de M2, mas eu tenho também, antes da gente fazer isso, a questão me diz também que a diferença entre as massas é de 100 gramas, então eu posso dizer que M1 menos M2 é igual a 100, né? Logo, vamos botar aqui, M1 é igual a 6 quintos de M2. Logo, substituindo aqui, eu tenho 6 quintos de M2 menos M2, isso aqui é 100. Perfeito? Aí, com isso, eu consigo achar aí M2. Depois eu acho M1, né? Achando M1, eu consigo analisar qual é a mais leve. A gente vai ter aqui um MMC básico aqui que eu vou sempre fazer de forma detalhada para vocês, né? MMC entre 5 e 1 vai dar 5. Então eu tenho aqui 6M1 menos 6M2 menos 5M2. Deixa eu consertar esse M2 aqui, né? Vezes aqui vai me dar vezes 100, né? Dividido aqui, beleza? Por 5 igual a 100. Vezes 100 não, igual a 100. 6 menos 5, 1. Então 6M2 menos 5M2 vai me dar 1M2. M2. 5 está dividindo, vem para cá, multiplicando. M2 vale 500 gramas. Achei M2.
Perfeito? Eu tenho M2 aqui, 500 gramas. Beleza? E aí agora a gente tem que achar... Não precisa, né? Não precisa, eu já achei. Né? Porque eu tenho aqui que M1 é 6 quintos de M2. Beleza, já achei. M1 vai ser maior. Não precisa nem fazer o M1, 500 gramas aqui. Eu achei que fosse necessário fazer, mas eu mosquei que não vai precisar fazer. Letra... Qual foi a alternativa que eu marquei aqui? 500 gramas, letra C. E aí a gente vai agora para a questão 39. Depois da questão 39 tem a questão 41. Então faltam duas questões aí. Vamos resolver aqui a questão 39 e vamos que vamos. Vamos lá. 4 bolas são lançadas horizontalmente no espaço a partir da borda de uma mesa que está sobre o solo. Veja na tabela abaixo algumas características dessas bolas. A relação entre os tempos de queda de cada bola pode ser expressa como calcular o tempo de queda, T é igual a V sobre G. Tá? É assim que a gente vai calcular os tempos de queda. Então a gente pode calcular o tempo de queda para T1, T2, T3, T4. Então vamos lá. T1 é a velocidade que é 4 sobre G que vale 10, vai dar 0,4 segundos. Tá aqui T1. T2 é a velocidade que também é 4 sobre 10. Um é chumbo, o outro é vidro. Beleza, 0,4 segundos. Então eu sei que T1 e T2 são iguais, ou seja, já elimina essa daqui, que diz que T1 é menor que T2. Essas três aqui ainda não posso mexer. Aí vamos para T3 agora. T3 eu tenho 2 dividido por 10, T4 também. A gente já sabe aqui que a alternativa correta aqui, não, ainda não posso... já dá para identificar que é a letra B, que é 2. Né? Vai dar 1 é 0,4, aqui vai dar 0,5. Então, T4, 2 sobre 10, 0,5 segundos. Aqui, 0,5 segundos. Aqui, a alternativa correta, letra B, molezinha essa daqui. Então, a gente vai aqui agora para a questão 41, para a gente fechar aqui o exame de qualificação 2015-2016. Em uma loja, a potência média máxima absorvida pelo enrolamento primário de um transformador, caraca, legal, transformador, também não é muito comum de cair não, tá, gente? Transformador ideal é igual a 100 watts. O enrolamento secundário desse transformador, cuja tensão eficaz é igual a 5 volts, fornece energia a um conjunto de aparelhos eletrônicos ligados em paralelo. Beleza, aí a gente precisa entender o seguinte. Estão ligados em paralelo. Então a potência absorvida pelo enrolamento primário vai ser igual à potência no secundário, tá? A gente precisa, já que eles estão ligados em paralelo, a gente tem que lembrar disso. Ligados em paralelo. Logo, potência absorvida no enrolamento primário vai ser igual à potência no secundário. Beleza? Essas potências serão equivalentes. Nesse conjunto, a corrente em cada aparelho corresponde a 0,1 A. Vou botar 10 elevado a menos 1. Tá? O número máximo de aparelhos que podem ser alimentados nessas condições é de... Vamos lá. A corrente em cada aparelho é 0,1 A. Então vamos calcular essa corrente total. Eu tenho aqui que P vale I vezes U. Π, né? A tensão vale 5 volts, a potência vale 100. Então eu tenho 100 igual a 5 vezes I. 10 por 5, 2.
o I aqui vale 20 amperes. Perfeito. Como cada aparelho corresponde a 0,1 ampere de corrente, de acordo com o que a questão está me dizendo aqui, tá? N, que é o número, né, máximo de aparelhos que a questão me pede aqui, seria 20 dividido por 0,1. Tiro o 0, aqui, bota um 0 aqui em cima. Então, eu tenho um total de 200 aparelhos. A alternativa aqui, correta, a letra C. A gente fechou aí com uma questão mamata, tranquilão. Beleza, galera? Essa foi a UERJ, primeiro e segundo exame de qualificação 2015/2016, tá? Eu vou estar trazendo os exames discursivos, beleza, também, mas futuramente, tá? Até porque, como foi adiado esse ano, vai ter apenas uma prova, isso já foi decidido, beleza? Então, nosso próximo vídeo vai ser exame de qualificação 2014-2015, tá? Pra gente continuar seguindo aí nossa correção, eu vou fazer até 2009. Depois a gente começa, ou futuramente a gente começa com o Enem também até 2009. Vai descendo até 2009. E aí, na próxima semana já, eu vou começar com as provas militares, começando com o EA, que o edital já foi liberado, com a Escola Naval. Beleza? Então vamos que vamos, seguindo aí as correções, as resoluções, tá? Mais uma vez, verifica se continua inscrito quem já é inscrito. Quem entrou aqui sem conhecer o canal, gostou, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like, tá? Deixa aquele likezinho maroto e compartilha para poder ajudar, beleza? É isso aí, galera. Tamo junto. Só vem, pessoal. Um abraço.